Olá a todos, é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Em dezembro de 1884, foi apresentada a primeira denúncia pública de adulteração da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. O autor da primeira denúncia pública de adulteração da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo foi Henri Sauce. E para que possamos compreender melhor essa denúncia pública, é muito importante que estudemos a vida e a obra de Henri Sauce. Há vários estudos e pesquisas sérios, baseados em documentos autênticos, que tratam da vida e da obra de Henri Sauce. Por exemplo, este livro de Michael Ponsardin, Lyon, le Spiritisme à Lyon. Esse livro está traduzido para o português, né? Escrevemos um prefácio sobre Henri Sauce para esta edição da obra Biografia de Allan Kardec, publicada tanto pela Confederação Espiritista Argentina como pela Federação Espírita Boliviana. Há também uma publicação digital chamada Lyon, Cortes e Recortes Históricos da Cidade Baluarte do Espiritismo na França. O compilador é Jorge Hessen, Fabiana Rangel é a tradutora, o nosso querido Vanderlei, do site Autores Espíritas Clássicos, fez a revisão e Eri Lopes fez a diagramação. Existe ainda a conferência de Gustavo Martínez, disponível no YouTube, intitulada Biografia de Allan Kardec por Henri Sauce. Podemos encontrar também várias informações importantes sobre Henri Sauce na coleção do jornal Le Spiritisme da União Espírita Francesa. Esperamos que surjam ainda mais estudos e pesquisas sérios sobre a vida e a obra de Henri Sauce, né? Mas já podemos adiantar, com base nas informações fidedignas que temos, né, duas características essenciais da personalidade de Henri Sauce, que são a caridade e a coragem, né? A caridade e a coragem. Henri Sauce nasceu em 6 de maio de 1851. Em 1869, passou a trabalhar pelo Espiritismo. Inicialmente, participava do grupo espírita Finet, em Lyon, mas houve intensas perseguições governamentais e o grupo Finet se viu obrigado a interromper as suas atividades públicas. E o que fez Henri Sauce, né? Desde jovem revelou a sua coragem no trabalho espírita e ele passou a realizar na sua própria residência com vários membros do grupo Finet durante vários anos reuniões espíritas regulares, né? Em pouco tempo, Henri Sauce se tornou um destacado líder do movimento espírita em Lyon. Aliás, o movimento espírita de Lyon era o mais numeroso da França. Era realmente um movimento espírita
muito significativo. E Henri Sauce fundou alguns grupos espíritas e organizou a Federação Espírita Lyonesa, que realizou um trabalho admirável de divulgação do espiritismo. Entre outras iniciativas da Federação Espírita Lyonesa estão a distribuição da obra Esperança e Coragem, né? Distribuiu mais de 15 mil exemplares gratuitamente dessa obra, para levar consolo às pessoas em sofrimento. Essa obra era distribuída, sobretudo, para as famílias nas quais havia ocorrido recentemente um falecimento. E também, entre essas iniciativas importantes da Federação Espírita Lyonesa, está a realização de conferências espíritas públicas com Leon Denis, Alexandre Delaunay e Gabriel Delaunay, que eram conferências muito apreciadas pelo público, né? O movimento espírita de Lyon estava formado de muitos operários, de pessoas que levavam uma vida muito difícil e que, assim, tinham uma grande sensibilidade com relação ao sofrimento alheio. E no âmbito do movimento espírita lyonês, liderado por Henri Sauce, foram criadas obras sociais de ajuda a pessoas necessitadas, como, por exemplo, uma creche. E, por iniciativa de Henri Sauce, a Federação Espírita Lyonesa também criou um fundo que anualmente distribuía pensões a idosos e outros necessitados, né? E quando Henri Sauce publicou a primeira edição do seu livro, Biografia de Allan Kardec, ele destinou todos os recursos financeiros obtidos com a venda deste livro para esse fundo da Federação Espírita Lyonesa, que fornecia pensões a pessoas necessitadas, né? Henri Sauce se sustentava com seu trabalho profissional totalmente alheio ao espiritismo, né? Henri Sauce não se beneficiava materialmente do espiritismo, pelo contrário, ele contribuía com os recursos financeiros que ele podia para a realização de tarefas espíritas, né? E, além disso, ele dedicava muito do seu tempo, que era escasso, porque ele tinha seus deveres profissionais e familiares. Mas, apesar de tudo isso, ele era um dos trabalhadores espíritas mais dedicados, né? Henri Sauce também era médium de cura, né? E ele exercia a mediunidade de cura sempre gratuitamente. E ele dava preferência para atender as pessoas mais necessitadas economicamente, né? E devido a essa conduta exemplar, Henri Sauce conquistou reconhecimento de verdadeiros espíritas, como, por exemplo, Leon Denis, Gabriel Delaunay e Alexandre Delaunay. Alexandre Delaunay, por exemplo, publicou no jornal Le Espiritisme, de novembro de 1892, esta declaração sobre Henri Sauce, né? Escreveu Alexandre Delaunay sobre Henri Sauce. Ele, Henri Sauce,
pôde conquistar uma notoriedade bem merecida em nossas fileiras, devido à sua dedicação, a seu entusiasmo e a seu bom humor. Se cada cidade que se dedica ao espiritismo contasse com pessoas que tivessem esse valor, graças ao bem que fazem, nossa doutrina caminharia a passo de gigante. De qualquer modo, é um belo exemplo para citar e seguir, né? Henri Sauce teve também uma atuação destacada na União Espírita Francesa, que, como vimos em outros vídeos desta série, no livro Legado de Allan Kardec, atuou de maneira firme e corajosa na defesa dos ensinamentos das obras de Allan Kardec, especialmente diante dos desvios perpetrados pela Sociedade Anônima, né? Henri Sauce não hesitava em denunciar a exploração econômica, nem em desmascarar os charlatães que se apresentavam como espíritas. Então, em resumo, né, segundo documentos autênticos resgatados por estudos e pesquisas sérios, constatamos que Henri Sauce era um verdadeiro espírita, tinha uma conduta exemplar, contava com reconhecimento público de outros verdadeiros espíritas, tinha autoridade moral, tinha profundo conhecimento doutrinário, era caritativo, dedicado à doutrina espírita. E não vacilava em defender os ensinamentos das obras e do exemplo de Allan Kardec. Então, essas são as características fundamentais, né? Que, em resumo, seriam a caridade e a coragem, que unidas levaram Henri Sauce a apresentar, em dezembro de 1884, a primeira denúncia pública de adulteração da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Que possamos refletir sobre o exemplo de Henri Sauce, que possamos fazer uma autoanálise e esforçar-nos ainda mais no nosso progresso intelectual e moral, aprendendo do exemplo desses verdadeiros espíritas pioneiros, né? Agradeço imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação desses vídeos. Estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos à Rádio Portal da Luz, que tem emitido o áudio dos nossos estudos, a Nuno Emanuel, a Ismael Gobo, a Revista Digital Consolador, a Bruno Tavares e a tantos outros companheiros de ideal espírita do Brasil e de vários outros países que têm participado desse estudo e divulgado os vídeos. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.